Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio, então veja agora os destaques de hoje. A apreensão recorde. Maior carregamento de maconha já feito pela Polícia Rodoviária tinha o Rio Grande do Sul como destino. Mistério em Passo Fundo. Qual a causa do assassinato de 3 pessoas da mesma família que chocou a cidade? A morte por asfixia intriga a polícia. Família de modelo gaúcha encontrada morta em São Paulo espera a chegada do corpo da jovem ao estado. O enterro será em Parobé, no Vale do Paranhana. Shoppings abrem as portas hoje em Porto Alegre. Para funcionar, os estabelecimentos precisam respeitar regras de distanciamento e higiene. E você, ficou com um gostinho de quero mais após a nossa reportagem sobre os chefes da quarentena? Não perca a segunda parte. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. Onze horas e 35 minutos e, como todos devem saber, já está acontecendo a campanha de vacinação contra a gripe e estamos entrando na reta final. Se você faz parte de um dos grupos prioritários e ainda não tomou a vacina, procure um posto de saúde até o dia 5 de junho. Então, atenção, pessoas de 55 anos ou mais, trabalhadores da saúde, membros das forças de segurança e salvamento, motoristas e cobradores de transportes coletivos, caminhoneiros, trabalhadores portuários, professores, doentes crônicos, pessoas com deficiência, população indígena, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas e mães no pós-parto. Tem que vacinar. Dia 5 de junho é o último dia, hein? Então procure um posto de saúde e leve a caderneta de vacinação. Em caso de fila, mantenha uma distância de pelo menos 2 metros dos demais. Informe-se na sua cidade se haverá uma estratégia de vacinação diferenciada. A vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus. Importante dizer isto. Movimento Vacina Brasil contra a gripe. Tem que vacinar. Para outras informações, acesse saude.gov.br. Vacina Brasil. Muito bem, e você vai ver daqui a pouquinho com a gente aqui no SBT Rio Grande o mistério em Passo Fundo. Afinal, qual é a causa do assassinato de 3 pessoas da mesma família? Crime que chocou a cidade. A morte por asfixia está intrigando a polícia. Seria alguma vingança? A gente vai saber daqui a pouco. E a família da modelo gaúcha encontrada morta em São Paulo espera a chegada do corpo da jovem ao estado. O enterro será em Parobé, no Vale do Paranhana. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Eu vou a um rápido intervalo e volto em seguida. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos. Nós vamos até 1 da tarde com muita informação para você. E agora ao vivo, chamado da Luciane Coleman. Por quê? Porque os shoppings de Porto Alegre abrem as portas a partir de hoje, depois de 2 meses, né? Obedecendo os critérios de distanciamento e higiene. E a Lu, ao vivo, tem outras informações, né, Lu? Como é que tá a movimentação por aí? Tem gente chegando, hein? Tem bastante gente chegando, sim, André. Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Olha só, nós estamos aqui em frente ao Shopping Total e aqui estão seguindo aqui, ó, todas as normas, todas as regras aí que constam tanto no decreto estadual como no decreto municipal. Por exemplo, para ingressar, olha lá, ó, tem uma pessoa bem na entrada fazendo a medição de temperatura, ou seja, quem estiver acima de 37,8 não entra, né? É encaminhado para um serviço da saúde. Além disso, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, na entrada, a gente tem um fluxo só para entrar e um fluxo só para sair, para evitar o contato das pessoas, né, que se cruzem, saindo, entrando. E claro, olha só, no chão a gente tem algumas marcações para as pessoas manterem os 2 metros, né, o distanciamento mínimo entre as pessoas. Lembrando, André, que além disso, lá dentro no shopping, no prédio, a gente tem muito álcool gel, 70%, é uma das normas, né, que os shopping centers precisam seguir. Uso de máscara obrigatória, a gente vê que todo mundo está seguindo muito a pouco, inclusive chegou aqui uma família e as crianças todas de máscara, né, seguindo essa orientação. Além disso, André, os shopping centers
na maioria estão trabalhando com horário reduzido. Ou seja, esse aqui, meio-dia até às 8, mas ele já abre 11h30, dando prioridade para o grupo de risco. Claro que também é um horário que tem bastante movimentação de funcionários, trabalhadores, né, que trabalham aqui. E alguns shoppings também liberam opcionalmente a praça de alimentação para abrir um pouco antes por causa do almoço, né, das refeições. Mas é importante a gente lembrar, André, que a regra geral aqui em Porto Alegre, no estado, é que os shopping centers eles estão trabalhando com 50% dos funcionários e também com a capacidade, né, limitada em 50%. De circulação, Vou mostrar aqui, ó, bem aqui na entrada. Olha só, ó, aqui já tem, ó, as regras gerais, né, para o funcionamento aqui do shopping, ou seja, capacidade limitada em 50%, uso obrigatório de máscara, horário especial para o grupo de risco, verificação da temperatura, e aqui também não está sendo permitida a entrada dos animais, somente cão-guia. Além disso, André, tem outras regrinhas muito importantes que as pessoas vão notar quando elas entrarem nos shopping centers, voltarem a circular, que é a proibição dos provadores de roupa, ou seja, a gente não vai mais poder ficar provando roupa, porque por uma questão óbvia, né? Sim. Além disso, a área de recreação, entretenimento, cinema, seguem fechadas essas áreas. Bebedouros também não podem mais funcionar. Ou seja, tudo aquilo que é compartilhado, objetos compartilhados, né, não estarão funcionando. Ou seja, ainda existem estas restrições. E claro, André, o sucesso desse retorno do comércio, dos shopping centers, que se mantém assim, depende muito da conscientização, né, das pessoas, da população. Bom senso, eu acho que é a palavra-chave nesse momento. Até porque a gente tem aí um fim de semana de frio, tem chuva, as pessoas certamente vão querer circular pelos shopping centers e a regra geral é evitar ainda aglomerações, porque a pandemia continua e a gente ainda não tem vacina, né, André? É verdade. O que a gente observa, Lu, assim, eu não sei como é que eles estão fazendo a contagem, porque a gente viu que aí no shopping são 4.200, alguma coisa, né? Tem um número ali, a capacidade dentro do shopping. Não sei como é que eles estão fazendo a contagem. O que seria interessante também daqui a pouco na entrada, eles colocarem fitas, né, faixas, para que as pessoas já entrassem numa cancela e se dirigissem na entrada. Eu vejo que o pessoal está meio confuso, querendo ou não, provoca aproximação de pessoas, né? Então, daqui a pouco, se colocasse umas fitas, fizesse umas fileiras, talvez seria mais ideal. Agora, me chama a atenção o movimento, Lu. Sim, bastante movimento, André, bastante movimento. A gente nota também na população uma certa ansiedade, né, em voltar a circular nos shopping centers. Mas, como eu reforcei, também tem muito funcionário, muito trabalhador que está chegando e ingressando nesse momento aqui no shopping. E uma outra observação, André, que eu acho que é importante, até porque a gente observa no que é feito, né, no que está sendo feito, por exemplo, nos supermercados, muitas medidas vão sendo adaptadas de acordo com a realidade, né? E provavelmente os próprios shoppings vão ver o que dá certo, daqui a pouco vão ajustar, adaptar para ficar melhor para todos, tanto para os shoppings como para os clientes. É a mesma situação dos restaurantes, também vai ser uma experiência nova agora, né? Uma nova maneira da gente viver. Os restaurantes, por exemplo, em Porto Alegre, muita polêmica. E a gente ouviu que alguns até foram multados, mas parece que, na verdade, eles foram orientados. E eu acho que nesse momento é importante a orientação. Agora, o bom senso nesse momento diz, não não forme grupos. Né? Não adianta uma família com 8 pessoas, porque todo dia almoça junto, vai no restaurante às 8 juntas. Não pode, hoje não pode acúmulo, não é a hora de festinha. Isso que é importante, eu acho, a gente se conscientizar para isso. Pode ir no restaurante? Pode, mas tem que ter o bom senso do momento. Exato, André. 2 restaurantes do bairro Petrópolis, né? No primeiro momento, a informação é de que haviam sido multados, mas que a comissão, enfim, iria avaliar se iria realmente aplicar a multa ou se apenas seria uma orientação pelo fato de não manter o distanciamento mínimo entre as mesas, né? De 2 metros, que é uma regra, inclusive, que tem que ser aplicada aqui nas praças de alimentação. Mas, como você disse, vale o bom senso. Ou seja, se na sua casa são 4 pessoas, é óbvio que você pode sair para almoçar entre as 4 pessoas, mas ainda não é o momento de ficar reunindo outros familiares, festinha os amigos, a turma do colégio, a turma da faculdade. Não dá, né? Festinha de aniversário agora, não. Pelo bem de todos, não é o momento. Bom, importante dizer isso, Lu. Shoppings estão reabrindo hoje e eles abrem com horários diferenciados, né, Lu?
Sim, eles estão com um horário reduzido, André. A maioria deles estão abrindo a porta ali meio-dia e fecham às 8. Alguns abrem um pouquinho mais cedo, 11 horas, né? A praça de alimentação costuma ter a opção de abrir um pouquinho mais cedo por causa do almoço. E alguns shoppings, como esse aqui, 11h30 ao meio-dia, a prioridade é para os clientes que estão enquadrados dentro do grupo de risco. E sobre o que a gente estava falando, André, em relação ao bom senso, a responsabilidade de todos os porto-alegrenses, o próprio prefeito Nelson Marquesa Júnior, ele publicou nas redes sociais dizendo que se não houvesse o cumprimento das regras, talvez a gente tenha que retroceder. Então, acho que vale aqui o recado para quem está nos assistindo, André, sigam as orientações, evitem as aglomerações, usem máscara, né? Mantenham o distanciamento mínimo, que isso vai ser bom para todo mundo, para toda a cidade, para comerciantes e para a população. Só para a gente encerrar aqui, depois tu vai voltar para a gente conversar mais. São regras que todo mundo já sabe de cor e salteado, né? Quem não sabe que tem que usar máscara, como lavar as mãos, água e sabão, álcool gel, o distanciamento de 2 metros, que não pode tumulto, todo mundo sabe. A questão é cumprir. Daqui a pouco a gente volta para conversar. Obrigado, Lu Coman. Hoje, então, acompanhando a reabertura dos shoppings aí depois de 2 meses. Chamado do Lucas Abate, porque hoje é dia de pagamento do auxílio emergencial de R$600. A primeira parcela do benefício será paga hoje para os nascidos no mês de abril que ainda não receberam. O Lucas Abate tem outros detalhes, né, Lucas? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. E além desses que ainda não receberam a primeira parcela, está sendo paga hoje também a segunda parcela para aqueles que receberam a parcela, o primeiro pagamento até o dia 30 de abril e que são nascidos em maio e junho. E uma mudança, André, muito importante é que dessa vez os pagamentos ocorrem também no sábado. Então amanhã recebem as pessoas que nasceram nos meses de julho e agosto. Lembrando que todo mundo que não é beneficiário do Bolsa Família vai receber nesse primeiro momento o valor por meio da conta digital que deve ser administrada pelo aplicativo Caixa Tem. Então, quem indicou uma conta, recebeu uma conta indicada lá na primeira parcela, dessa vez tem a mudança, André. Vai receber na conta digital da Caixa e vai precisar acessar o aplicativo Caixa Tem. Lucas Abate, agora faltando 10 para o meio-dia. Lembrando, a gente vai até 1 da tarde com muita informação e, inclusive, nós estamos detalhando, né? Porque são várias regras do pagamento dos R$600. E agora o Lucas está explicando, então, quem recebe hoje o valor de R$600, sendo que amanhã, portanto, algumas agências, inclusive da Caixa, vão abrir. A gente vai botar a tela no lado aqui para auxiliar nesse processo aí. Põe aquela telinha que a gente mostrou antes da agenda para marcar bem, a gente orientar as pessoas que estão nos acompanhando a partir de agora. Tá aí, ó, dia 22 de maio, hoje, sexta-feira, crédito no Caixa Tem da segunda parcela para quem recebe pela poupança social digital. Lembrando, né, Lucas, que quem está recebendo a segunda parcela só vai poder retirar o dinheiro vivo, né, em espécie, lá no final do mês de maio. Isso, André. E não só retirar o dinheiro, como também fazer a transferência, porque nesse primeiro momento só vai estar disponível pelo aplicativo Caixa Tem movimentação como, por exemplo, pagamento de contas ou compras por meio do débito digital. Então, aquela movimentação que se tinha na primeira parcela, de, por exemplo, recebi pelo aplicativo Caixa Tem e quero enviar o dinheiro para outro banco e aí sim sacar, isso não está disponível nesse primeiro momento. Só vai estar disponível, André, quando a pessoa entrar naquele calendário do saque em dinheiro. Vou dar um exemplo para ilustrar um pouco melhor. Hoje vai receber o saldo quem nasceu em maio e junho. Isso. Até o dia 4 de junho, as pessoas que nasceram em maio não vão poder sacar nem movimentar esse dinheiro. Exatamente. Só vão poder fazer o uso dele por meio do aplicativo para pagamento de contas ou compras por débito digital. Um outro exemplo, André, se a pessoa lá na primeira parcela indicou uma conta para receber e agora recebeu na conta digital e não movimentar esse dinheiro, automaticamente, no dia 4 de junho, esse dinheiro vai ser levado da conta digital criada pela Caixa para a conta que ela indicou lá no início. É um pouco confuso, mas aos pouquinhos a gente vai explicando para o nosso público entender bastante. Então, só repassando, o que o Lucas disse o quê? Para retirar o dinheiro em espécie é a partir do dia 30 de maio, não é que é no dia 30. Então, também lá no dia 30 vai ter um calendário que todo mundo vai ter que observar para poder sacar esse dinheiro em espécie.
E essa informação do Lucas é importante, porque a partir dessa segunda parcela, muita gente indicou, lembram? Indicou uma conta fora da Caixa para receber, pois agora não existe mais o pagamento nessas contas. O pagamento vai ser, né, Lucas, numa conta virtual criada pela Caixa Econômica Federal. E aí o que o Lucas disse, e eu quero que ele explique de novo. Tá, mas se a primeira parcela eu recebi nessa conta no banco, um banco X, aí, qualquer banco que a gente imagine. E a pessoa não mexeu nesse dinheiro. Esse dinheiro vai ficar parado ali até quando, Lucas? Olha, André, a segunda parcela, por exemplo, recebi a primeira parcela, vamos retomar desde o início. A primeira parcela recebi pelo banco A, recebi o valor diretamente lá. Essa segunda eu não vou receber pelo banco A, eu vou receber pelo aplicativo Caixa Tem. Certo. Se até o dia do meu saque em espécie eu não fizer qualquer tipo de movimentação, ou até mesmo fizer movimentação, mas ainda tiver algum saldo restante no aplicativo, esse dinheiro vai automaticamente do aplicativo Caixa Tem para o banco A, que eu recebi lá na primeira parcela. Mas isso somente no dia em que eu puder fazer o saque em espécie. Certo. No caso, por exemplo, das pessoas que nasceram em janeiro, que vão poder sacar a partir do dia 30 de maio, elas vão também poder destinar esse dinheiro, movimentar esse dinheiro para essa conta, ou se indicaram, esse dinheiro vai migrar automaticamente para a conta. O que é importante as pessoas ficarem tranquilas, em primeiro lugar, tem até o dia 2 de julho para que as pessoas façam a solicitação, ainda até da primeira parcela, né, Lucas? Ainda até da primeira parcela, porque tem pessoas, por exemplo, hoje eu ouvi um caso de uma pessoa que está saindo não é do auxílio, é do seguro do saúde, ela está encostada, né? Ela está licenciada, com licença de saúde. E por isso ela não pode receber, mas a partir do momento que ela é liberada, né, que ela pode voltar a trabalhar, aí ela pode fazer também a solicitação desse auxílio. Então até o dia 2 de julho e também vai receber os valores retroativos, as 3 parcelas. Agora a gente está indo aí para receber a segunda parcela, ainda tem mais uma terceira parcela que ainda vai ser indicada pelo governo, né, Lucas? Isso, vai ter uma terceira parcela ainda. Olha, André, até acho que pelo resultado que está dando no pagamento dessa segunda parcela, a gente vê diminuiu muito as filas, a aglomeração em frente à Caixa. E eu acredito até que o calendário vai ser mantido de uma maneira semelhante ao que aconteceu nessa segunda parcela. Mas, claro, não tem nenhuma definição ainda. O calendário da terceira parcela deve ser divulgado somente no próximo mês. Por enquanto, a gente está acompanhando o pagamento da segunda parcela, a maioria recebendo a segunda parcela agora, e um calendário paralelo das pessoas que não receberam ainda a primeira parcela e que está pagando hoje para as pessoas que nasceram no mês de abril. A gente está mostrando aí na tela, portanto, o que significa isso? Muitas pessoas estavam em análise, né? O pessoal até reclamava muito, poxa, já está todo mundo recebendo e a gente ainda está em análise. Pois muitas dessas pessoas já estão recebendo, então isso foi liberada a primeira parcela, né? E por isso, então, quem tem data de nascimento, mês de abril, a partir de hoje, então, recebe a primeira parcela nessa conta, criada nessa conta digital. Lucas, se tu conseguir para a gente, tem um telespectador que mandou uma pergunta para mim e até eu dei uma orientação para ele, mas eu acho que isso pode servir para muita gente. Por exemplo, ele vai fazer 18 anos agora, um pouco antes do dia 2 de julho. Ele completa 18 anos. Aí a pergunta que ele faz se ele pode ou não fazer a solicitação. Eu acredito que sim. A partir do momento que é a condição que tu completa 18 anos, pode fazer a solicitação. Aí provavelmente não vai ser retroativo, né? Os valores não devem ser retroativos. Mas é um caso que, se a gente tiver oportunidade, a gente pode esclarecer em algum momento. Se tu tiver oportunidade, tente esclarecer essa dúvida também. Porque nesse momento surgem dúvidas, é o que não faltam, né, Lucas? Sim, é uma situação muito pontual, André, e até se a gente tiver oportunidade, a gente vai repassar esse tipo de pergunta para a Caixa, para o próprio Ministério da Cidadania, para tentar entender esse caso isolado de uma pessoa que vai completar 18 anos, porque quem é menor de idade, nesse momento, não tem direito a receber o benefício dos R$600. Então, até daqui a pouco, Lucas Abate, com as informações do pagamento para 8 milhões de pessoas que vão receber hoje, né? 8 milhões de pessoas o valor do auxílio emergencial. Obrigado, Lucas, até daqui a pouco. E agora, olha só, a gente vai falar sobre a crise, né, do novo coronavírus, que provocou um aumento de processos na Justiça do Trabalho. 20% das ações trabalhistas no último mês estão relacionadas à pandemia. Na tela a gente conta.
O Sindicato dos Sapateiros de Parobé, a 80 quilômetros de Porto Alegre, viu as ações trabalhistas dobrarem em 3 meses. Mais de 300 trabalhadores demitidos cobram na Justiça direitos como aviso prévio, férias e multa de 40% sobre o fundo de garantia. Infelizmente, a empresa simplesmente despede, não paga nada, não fornece documento nenhum. Sem a Justiça não tem como conseguir isso aí. A plataforma Termômetro da Covid-19 na Justiça do Trabalho contabiliza quase 20 mil ações que citam a doença desde o início do ano. Só nos últimos 30 dias foram registrados 10 mil processos relacionados à pandemia. É como se 333 trabalhadores tivessem entrado diariamente na Justiça alegando que foram demitidos em função da crise do novo coronavírus. Os valores das causas somam quase R$1 bilhão. A gente vê que a curva de processos está acompanhando o crescimento do reflexo da doença na sociedade, o número de casos. Então, a gente vê que há uma correlação entre os processos trabalhistas e também as normativas e orientações de restrição, né, e de isolamento social e também do número de casos. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados com maior número de ações. A indústria da transformação e as instituições financeiras, seguidas pela administração pública, varejo, venda de veículos e transporte, são os setores com mais processos. Você vê que todos os problemas que a gente tem visto nas notícias, o impacto em determinados setores da economia também estão se refletindo nessa mesma lista de setores mais afetados pelos processos trabalhistas. Muito bem, agora 11h59, quase meio-dia. Lembrando, a gente vai até 1h da tarde com muita informação. Vamos dar uma olhadinha no mapa aí do coronavírus pelo Rio Grande do Sul. 5.473 casos confirmados, 166 óbitos em 251 cidades. Tá? Bom, a gente vê Porto Alegre com 601 casos confirmados, tá? 601 casos confirmados aqui na capital gaúcha. Lajeado, olha como Lajeado disparou. E esse número muito a ver com os surtos dentro de frigoríficos. Passo Fundo em terceiro, 445, Bento com 378, Garibaldi com 204, Farroupilha 166, São Leopoldo 162, Marau 156, Santa Maria com 124 e Venâncio Aires com 123. Mais uma vez me chama a atenção aqui o número diferente do que está na tabela da Secretaria do Estado, porque no site, no Facebook da Prefeitura de Porto Alegre, publicado ontem às 20h18, casos confirmados em Porto Alegre, 922. 922 casos. Então, vejam só o que a gente chama esse delay, esse atraso que tem na atualização do mapa da Secretaria Estadual. Porque isso acontece muito porque boa parte dos exames são feitos em laboratórios e até eles serem considerados tem um certo atraso. Mas são números que, de fato, eles estão crescendo. Agora, meio-dia em ponto, a gente fala sobre um caso de polícia que chocou a cidade de Passo Fundo, no norte do estado. Nós temos detalhes ou algumas informações auxiliares aí que vão surgindo aos poucos sobre a motivação. Por que morreram 3 pessoas da mesma família? Por que elas foram mortas? O Lucas Abate tem alguns detalhes pra gente, né? Seria, quem sabe, uma vingança, Lucas? O que a polícia indica? Pois é, André, a polícia ainda não abre muitos detalhes dessa investigação porque está numa fase bastante preliminar ainda e qualquer novidade, qualquer avanço que eles possam divulgar pode atrapalhar na investigação. Mas o que a gente conseguiu apurar até o momento é que pode sim, junto com familiares, outros amigos dessas vítimas, é que pode sim ter alguma situação de vingança com relação a um dos 3 membros que foram mortos, assassinados de maneira brutal em Passo Fundo na última terça-feira. Para entender um pouco a dinâmica do crime, André, essas pessoas estavam em casa, em um bairro de Passo Fundo, e 2 criminosos chegaram e eles se passaram como clientes, porque uma das vítimas tem uma loja virtual. E eles foram até lá, se apresentaram como clientes e dentro da casa mataram 3 pessoas por asfixia. Um detalhe muito intrigante na investigação da polícia é que foi um crime completamente silencioso, André. Ninguém ouviu, ninguém percebeu que esse crime estava acontecendo. Começa pelo horário. Foi agora, esse crime foi terça ou quarta-feira, né? Acho que foi na terça-feira.
Terça-feira. Terça-feira foi no final da tarde, Lucas. Vamos relembrar para quem não acompanhou, um crime que chocou a cidade de Passo Fundo, justamente pela morte de 3 pessoas da mesma família. E as pessoas chegaram à tarde nessa residência, né, Lucas? Sim, chegaram à tarde, se passaram como clientes de uma das vítimas, entraram sem qualquer tipo de violência, qualquer tipo de arrombamento, simplesmente entraram na casa. E dentro dessa casa havia 3 pessoas da mesma família. Era o pai, a filha e também uma tia dessa menina de 15 anos, uma adolescente. Não se sabe ainda qual foi a ordem dos alvos, como aconteceu, mas se sabe que todos foram mortos por asfixia. E o que a polícia quer entender, André, como é que 2 pessoas conseguiram matar 3 por asfixia ao mesmo tempo, sem que qualquer uma esboçasse qualquer tipo de reação, gritasse, pedisse por socorro. Então, esse é um ponto determinante nessa investigação que a polícia quer entender. Se eles foram, por exemplo, ameaçados com armas, se eles ameaçaram que tivesse outras pessoas da família rendida, ou até mesmo topados. Isso que a polícia quer saber agora. Bom, então morreu a menina. Que idade é a menina, Lucas? A menina que é a Kathleen Padia, de 15 anos. O pai dela, o Alessandro, de 34 anos. E também a tia, que é a cunhada do Alessandro, que é a Jennifer, que agora não recordo a idade, mas é a tia da menina e cunhada do Alessandro. Os 3 estavam nessa casa. E o que chama bastante atenção nesse fato, que é um terreno com 2 casas. E nos fundos, André, tem uma outra casa, uma outra parte da família, inclusive a esposa do Alessandro e mãe dessa menina de 15 anos estava dormindo nos fundos dessa casa e também não ouviu nada. E outro ponto, 3 crianças também estavam e os criminosos pouparam essas crianças, colocaram as crianças dentro de um quarto escuro, permaneceram dentro do quarto enquanto matavam os 3 membros da família. Então é uma tragédia que poderia ter sido muito maior, mas os criminosos acabaram poupando essas crianças. Então esse detalhe a gente não tinha até então, né, Lucas? Essas 3 crianças eram filhos de quem, tu sabes? Uma delas era filha da Jennifer, as outras 2 a gente não sabe o parentesco. E até foi uma das crianças, André, que pediu por socorro depois que os criminosos foram embora, porque até então ninguém ouviu, ninguém viu eles entrando ou saindo da casa, foi uma situação muito silenciosa. E quando toda a ação acabou, uma criança de 6 anos, agora eu acho que é 6 anos a idade, se não me engano, conseguiu sair desse quarto e pediu socorro na casa de vizinhos, que aí sim chamaram a Brigada Militar. Então são esses detalhes que a polícia tenta entender para fechar o cerco em relação a esse crime. Muito bem, agora 12:05, converso com o Lucas Abate. Essas são as imagens de um crime que aconteceu no início da semana em Passo Fundo, região central do estado. A morte de 3 pessoas da mesma família. E como tudo aconteceu é o que intriga a polícia, porque foi no final da tarde, né, Lucas? Eles foram até a residência com a intenção pela informação que a gente tinha, de alugar a casa. Mas é isso que não se sabe, qual é a relação destas pessoas com a família morta. E até porque eles teriam aceito, né? Teriam permitido a entrada dessas pessoas aí, no caso dos criminosos. E a maneira como tudo aconteceu dentro da residência chamou a atenção. E agora o Lucas trazendo essa informação nova de que quem pediu socorro foi uma criança de 6 anos, Lucas, que ficou trancada no quarto enquanto a morte por asfixia acontecia. Quer dizer, uma história bárbara. Então não se sabe se eram pessoas conhecidas ou não da família, inclusive. Ao que tudo indica, foi uma emboscada, André, porque essas pessoas entraram na casa sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de violência. A informação que se tem por parte da polícia é que a Jennifer, ela tinha uma loja virtual, estava começando agora com uma loja virtual, e ela costumava receber alguns clientes em casa para buscarem as compras. Eu não sei exatamente qual era esse tipo de loja, mas ela recebia os clientes em casa. E essas pessoas sabiam dessa informação e se apresentaram como clientes. E o que aconteceu dentro da casa, não se sabe ainda a dinâmica, em que momento que eles acabaram isolando as crianças no quarto e também qual era o alvo inicial, qual era o alvo preferencial. A polícia já descartou a hipótese de latrocínio, de roubo com morte, até porque nenhum item foi levado da casa e também por essa situação da crueldade com as pessoas, uma morte por asfixia. Sim, André. E esses criminosos, eles estão onde?
Eles não se sabe o paradeiro deles, eles chegaram e saíram da casa sem levantar qualquer suspeita. Esse é um ponto determinante, porque foi um crime silencioso, então teve um lapso de tempo, não sabemos exatamente o qual, mas teve um lapso de tempo entre a saída deles da casa e até a criança conseguir sair desse quarto e ter condições de pedir socorro em um vizinho. Então se sabe que eles entraram na casa com permissão e saíram sem levantar qualquer suspeita. Muito bem, o Lucas volta daqui a pouco para a gente trazer mais detalhes sobre esse caso de Passo Fundo. E tem um outro caso que vem chamando a atenção e que intriga a polícia que está investigando, que é o caso da morte de uma modelo gaúcha lá em São Paulo. O corpo dela foi encontrado com um tiro no apartamento do namorado. E o corpo dela deve chegar, portanto, hoje ao Estado. O irmão teria ido a São Paulo para fazer todos os trâmites e buscá-la. O velório e enterro da jovem vai ser em Parobé, no Vale do Paranhana. Uma história ainda não esclarecida totalmente pela polícia, não é mesmo? Gabi Lerina, boa tarde, Gabi. André, boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando. É verdade, viu, André? A informação mais nova que nós temos e confirmada até agora é a informação pela funerária de Parobé, que confirmou que o corpo da jovem deve chegar hoje à tarde ao local e deve ser enterrado no cemitério São Batista. Temos apenas uma versão do caso, de acordo com as informações da polícia, que é do companheiro dela, Paulo Bilinski, que é delegado de polícia, da Polícia Civil, e também instrutor de tiro. Ele gravou um vídeo, André, ainda dentro do hospital, porque ele foi ferido, segundo 6 disparos. Tirados foram disparos feitos pela modelo, a Priscila Delgado de Barros, de 27 anos. Eles tinham um relacionamento, André, há pelo menos 2 anos. Segundo ele disse, ele gravou esse vídeo ainda dentro do hospital. O vídeo já está circulando aí pelas redes sociais. Ele diz o seguinte, André: eles tiveram uma discussão porque na terça-feira Paulo teria recebido uma mensagem de uma ex-companheira dele e isso deixou a Priscila com bastante ciúmes. Na quarta-feira pela manhã, ela teria entrado no apartamento dele, que fica em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, lá em São Paulo, e disparado pelo menos 6 vezes contra ele, com a que pertencia a ele. Pode falar, André. Gabi, a gente vai acompanhar o que ele disse no hospital antes de fazer a primeira cirurgia. Porque ele fez a primeira cirurgia, já fez a segunda e parece que vai para a terceira. Vamos ficar atentos ao que ele disse. Exato. Então. Ontem, Priscila, minha namorada, vi uma mensagem de antes dela ir para minha casa. Hoje de manhã, quando eu saí do banho, ela deu 6 tiros em mim. Depois um tiro nela mesma. Eu estou em estado grave, vou passar por cirurgia. Padre Vinícius, sabe o que aconteceu? A Juliana também. Agora, certamente a polícia vai escutar o Padre Vinícius, né? E a Juliana. Porque ele deixou assim um pouco, né, nebulosa o que significa isso. O que tem a ver o Padre Vinícius e a Juliana, se eles já tinham entrado em contato ou acompanhavam o relacionamento deles, que parece que estavam com data de casamento até marcada, né, Gabi? Verdade. Segundo as informações da própria família da Priscila, eles tinham data marcada para o casamento. Agora, a Secretaria de Segurança Pública lá de São Paulo, André, se manifestou através nota diz o seguinte, que investiga o caso como uma tentativa de homicídio e suicídio. E o caso está sendo investigado pelo 1º Departamento de Polícia de São Bernardo do Campo. E a Corregedoria, porque, claro, ele é policial civil, auxiliar do Departamento de Polícia Judiciária da Grande São Paulo, também está acompanhando as apurações. Agora, André, o Paulo Bilinski, além de delegado de polícia, ele é instrutor de tiro e ele é bem famoso na internet, tem mais de 420 mil seguidores, faz muitos vídeos, grava sobre a situação de defesa pessoal, tem depoimentos dos alunos, ele é bem famoso na internet também. A gente não tem informações de como é que era a relação deles, né? Do Paulo Bilinski, a relação com a Priscila, se eles brigavam, se eles tinham discussões. Não, e ele fala... polícia também deve estar ouvindo. Ele fala da mensagem, que ela leu uma mensagem antes de ir para minha casa. A gente não entendeu se foi naquele dia, antes dela ir na casa dele, ou se foi
em algum outro momento antes dela ir morar na casa dele. Também a gente pode fazer essas duas interpretações, não se sabe muito ao certo, porque uma hora dá a entender que é uma mensagem mais antiga, uma mensagem de antes dela ir lá para casa, que é o que ele diz, né? Então são essas dúvidas todas que estão sendo investigadas pela polícia, né, Gabi? Obrigado. O que diz a polícia, André, é que essa mensagem teria sido na terça-feira, um dia antes, então, do fato acontecer, que isso foi na quarta-feira pela manhã, lá em São Bernardo do Campo. Ele está ouvindo vizinhos do prédio para saber se houve ou não houve uma discussão anterior, ouviu os barulhos dos tiros e também as câmeras de monitoramento. Tá certo. Obrigado, Gabi Lerina, pelas informações. Agora, 12:12. Vamos até a redação. Uma imagem de um flagrante, um poço de combustíveis assaltado em Pelotas, no sul do estado. Da redação, ele, Glauco Paza. Oi, Glauco. Tudo bem, André? Boa tarde a todos. Pois é, a imagem mostra o assaltante devidamente disfarçado, ou pelo menos tentando se disfarçar ali, né? De boné, máscara. Não dá para ver o rosto dele, mas ele entrou nesse posto, ele obriga o atendente a entregar o dinheiro, depois foge do local. Segundo informações que nós recebemos, este assaltante conseguiu levar cerca de R$500. Ninguém ficou ferido. Também não há informações se ele tinha um comparsa e como ele deixou o estabelecimento. A polícia está trabalhando neste caso. Você viu que agora, em época de pandemia, o pessoal está usando mais máscara ainda, né? Com touca, está difícil de identificar até pelas imagens. Se disfarça, né? Tenta se disfarçar, um cliente, né? Normal foi ali fazer uma compra e aí disfarçado comete o crime. Mas dá uma carteira de trabalho para essa pessoa, vamos ver o que ela vai fazer. É mais fácil fazer isso, né? Cometer crime, infelizmente. Tá aí esse ataque que foi em Pelotas, né? Isso mesmo, no sul do estado. Os atendentes do posto já foram ouvidos e a polícia está trabalhando, tentando localizar esse responsável, esse criminoso aí. Muito bem, 12:14, nós temos agora um flagrante de um roubo a uma loja de celulares. Quer dizer assim, o negócio é variado. É posto de gasolina, loja de conveniência, é farmácia, é loja de celular. Quer dizer, para isso tem disposição, né? Pois é, e um celular pode ser caro, né? Porque temos vários modelos, mas um celular pode ser caro. Esse, por exemplo, que foi roubado, olha. O casal entrou no estabelecimento como se fossem dois consumidores comuns, né? Como quem não quer nada. É aquele tipo de roubo que podiam trabalhar em novela, né? O casal migué, tá? É o casal migué que disfarça, atua bem. Aí eles entraram, como quem não quer nada, o homem pega rapidamente o celular da prateleira, viu? Deu para ver ali na imagem. A mão boba ali, a gente vai mostrar de novo, a mão boba. Isso. Olha eles entrando aí, ó. Mas a metade do rosto dá para ver, porque ele deixou e até a própria mulher também dá para identificar. A máscara ali para baixo, né? A mulher pelas características também. Não estavam tão disfarçados assim. Olha ali a mão boba, olha ali, ó. Como quem... Olha, esse aparelho que ele roubou custa mais de R$1.000. E aí que eu te digo, são vários valores, são vários modelos. Esse aí era caro, tá? Aconteceu na segunda-feira e quem reconhecer essas figuras aí pode entrar em contato. A Brigada Militar pede esse favor que as pessoas colaborem para localizar o casal falcatrua. Mas que barbaridade. Não, e eles achavam que não tinha nenhuma câmera ali dentro. Eles não têm mais medo de câmera. Eu cheguei a essa conclusão, André. Quem tem medo de câmera somos nós. Temos que nos preparar todos. É verdade. Obrigado, Glauco. Até daqui a pouco. E olha só, 12:15 agora, o Rio Grande do Sul era o destino do maior carregamento de drogas já apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Essa droga, ela estava sendo trazida para o Rio Grande do Sul. Eu repito, a gente tem acompanhado aqui diversas apreensões. Eu acho que foi, pelo menos ali nos últimos meses, uma das maiores apreensões, né, de drogas. Olhem a quantidade e certamente escondido. Ali era o quê? Era milho? O que era isso? Bruna Colossi, tu que és do interior do estado também e conhece bem, acho que é soja, né? É soja. Carregamento de soja. E debaixo da soja? É milho? É milho ou é soja? Eu acho que é milho. Mas não importa. É milho. Não importa. Era uma carga que estava sendo trazida e escondida. Essa é a parte de trás que os policiais abriram
né? Então vejam só, essa carga que vinha de fora para a região metropolitana, para o Vale dos Sinos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este carregamento, esta apreensão de drogas. Em seguida, mais uma apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal. Porque agora, meio-dia 16, a gente, hoje, sexta-feira, marca o dia da reabertura dos shopping centers. Depois de 2 meses fechados, a Lucoman está agora num shopping center e vai falar pra gente, no Shopping Total, mostrar a movimentação. Como é que tá aí, Lu? Muito movimento, viu, André? Mas olha, eu já quero começar aqui essa entrada ao vivo para você, orientando os nossos telespectadores de uma medida básica. Chegou aqui no shopping, tá? Sempre vai ter a entrada e a saída. Ou seja, não só aqui no Shopping Total, como em todos os shoppings. Então, olhem onde é a entrada, porque o que a gente mais vê é gente tentando entrar pela saída. Ou seja, você tem um fluxo de entrada e um fluxo de saída. Segunda questão muito básica, André. Distanciamento mínimo de 2 metros. Aqui a gente tem até uma marcação no chão e as pessoas às vezes esquecem, tá? E aí elas vão e entram, querem entrar todas juntas. Não dá. Bom, além disso, aqui na entrada tem uma pessoa fazendo tanto a contagem de quem entra e quem sai e também a medição da temperatura. Tá contando. Se a pessoa ali estiver acima de 37,8, sim. Tá ali o contador na mão dele ali, ó. Eles têm um aparelhinho Tá aqui, que fica na mão. É isso, tá aqui. Exato, olha ali, ó. Ali na mão ele aí tem diminui o contador de quem sai e... Exato. E quem está ali na entrada fazendo a medição da temperatura tem também numa mão o medidor fazendo a contagem de quem entra. Então, ou seja, tudo é muito controlado porque é aquela regra, né, André? Os shopping centers precisam, na verdade, estar cumprindo a norma de 50%, ou seja, da capacidade. Aqui, antes até eu estava tentando ler aquela hora que de longe não estava conseguindo. São 4.736 pessoas, porque de acordo com o PPCI, né, eles têm ali a capacidade e aí, então, eles têm que cumprir 50% da ocupação dos prédios, assim como 50% dos trabalhadores. Diga. Não, o que é importante, vamos recapitular, né, para as pessoas, os shoppings estão abrindo. Nesse shopping, por exemplo, total, podem entrar 4.700 pessoas, que é a metade da capacidade. Agora, não esqueçam do bom senso, não adianta todo mundo entrar e ficar todo mundo amontoado num canto. O distanciamento básico de 2 metros, ele continua acontecendo. Vamos recapitular todas as normas, as condições, o que é importante. Todas as medidas. Vamos lá, então. Desde a entrada, né? A gente tem que ter um fluxo de entrada, um fluxo de saída. Não é mais tudo pela mesma porta para evitar o contato entre as pessoas. Segunda questão, já desde a entrada, o distanciamento mínimo de 2 metros. Medição da temperatura para entrar. Se a pessoa estiver acima de 37,8, não entra, é encaminhada por serviço de saúde. Escadas rolantes, por exemplo, aqui a orientação é manter 3 degraus de distância. Os elevadores, por exemplo, também estão com redução, né, na capacidade e, claro, dando prioridade para as pessoas que têm alguma dificuldade de deslocamento, de locomoção. Os acessos, na maioria dos shoppings, eles estão reduzidos. Número de vagas nos estacionamentos, redução de 50%. Todos os shoppings estão disponibilizando aqueles compartimentos com álcool gel, 70%, para se fazer a higiene das mãos com frequência. Mais uma questão, André. Provadores de roupas. Não pode. Olha ali, Ou seja, a pessoa vai ter que sim... Olha ali. Desculpa, Lu. Tem uma pessoa que entrou, eu não sei, ela entrou com um animal ali e não pode. A própria placa diz que não pode. A gente não sabe o porquê. Exato, tem que entrar no colo. Ali o cão-guia, pelo que eu entendi, só pode o cão-guia, né? Não é permitido a entrada de animais, somente cão-guia. E ali a gente vê que a moça entrou com uma caixa que eu não sei se ela está vazia ou cheia, mas que ela entrou. Mas já fico alerta. Ele pode entrar dentro da caixa. Pode entrar dentro da caixa ou no colo. Exato, porque aqui tem pet shop, então existe também essa possibilidade que não pode o animal no chão. Né? Mas, enfim, André, eu acho que assim, o uso da máscara é básico. As pessoas têm que entrar aqui já de máscara em todos os estabelecimentos. A gente tem a regra estadual, né, que obriga as pessoas a usarem em áreas públicas, em shoppings, no comércio. Enfim, são uma série de normas que vão depender muito do bom senso, né, da consciência da população, dos clientes que vierem até os shopping centers aí
desde hoje até o fim de semana, aí que tem uma previsão de bastante movimento. Até para a gente não retroceder, né? E ninguém quer, porque se a gente retroceder é porque aí a coisa, os números vão estar se agravando e é o que a gente não quer. Obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora a gente vai para a Caixa Federal. Lá vou eu de novo, fazendo a minha corridinha de todo dia aqui dentro do estúdio, chamado do Lucas Abate, em frente à Caixa Econômica Federal. Hoje, pagamento de mais uma parcela de R$600, né, Lucas? Isso, André. Pagamento para quem nasceu em maio e junho da segunda parcela. O pagamento da primeira parcela para quem ainda não recebeu e nasceu no mês de abril. E também para o público beneficiário da Bolsa Família, que tem o número de identificação social terminado em 5. Uma mudança que teve até em relação à primeira parcela, André, é que amanhã, sábado, vai ser paga mais uma faixa para as pessoas que nasceram nos meses de julho e agosto. Esse valor vai estar disponível no aplicativo Caixa Tem, na conta digital, mas a Caixa vai abrir algumas agências amanhã, entre as 8 horas da manhã e o meio-dia, para atendimento das pessoas que tiverem dúvidas sobre isso ou até mesmo sobre outros benefícios envolvendo a Caixa Econômica Federal. Até o link com as agências que vão abrir amanhã já está disponível no Facebook do SBT-RS. Que é a caixa.gov.br, é bem simples. É que são muitas agências, né, Lucas? Então é difícil a gente falar aqui as agências. Agora, qualquer dúvida, vai lá no Facebook do SBT, vai lá direto, que ali tem todo o link e é muito fácil de acessar para se conseguir essas informações. E lembrando, né, Lucas, que quem não tem internet no seu telefone, o acesso, né, à Caixa Econômica Federal está liberado nesse período aí de acesso aos aplicativos da Caixa Econômica Federal. Também é uma maneira da pessoa entrar e fazer a consulta se de fato ela precisar ir até a Caixa Federal. Mas ela não vai poder fazer qualquer serviço na Caixa também, né, Lucas? Não vai ser qualquer tipo de serviço, são apenas alguns serviços pontuais, considerados essenciais, que vão ser atendidos nesse horário bastante restrito, que é entre as 8 horas da manhã e o meio-dia. Mas olha só, André, a gente vê a diferença da fila na Caixa, da primeira para a segunda parcela. Dá para se ver que com bastante informação, com bastante orientação, é um problema que praticamente não existe mais. Então essa corrida à Caixa Econômica Federal é desnecessária nesse momento. Quem tiver pode fazer toda a movimentação pelo aplicativo Caixa Tem, ou até mesmo tem uma dúvida um pouco mais pontual, faz pelo telefone 111, pelo site da Caixa, para evitar essa exposição, para sair de casa no sábado. Só deixar mesmo para aquelas pessoas que têm bastante dificuldade, têm mais dificuldade para acessar o aplicativo, por exemplo, aí sim para usufruírem dessa abertura especial da Caixa no sábado. E aqui diz no aplicativo da Caixa, Lucas, agências abertas dia 23 de maio, sábado. Detalhe importante, confira as agências Caixa abertas dia 23 de maio, das 8 ao meio-dia, para atendimento do auxílio emergencial. Então é isso que é importante a gente chamar a atenção. Não dá para tentar resolver outra coisa lá. É para atendimento do auxílio emergencial. Lucas. E é bom lembrar também, André, que aquelas pessoas que ainda não foram aprovadas, que fizeram o cadastro no aplicativo do auxílio emergencial e está inconclusivo ou até mesmo ainda está em análise, a gente sabe que alguns casos permanecem assim, essas pessoas também não devem se deslocar até a Caixa Econômica Federal, porque quando está em análise, os dados estão lá com o governo federal, com data prévia e não na Caixa Econômica. Então, vou fazer um deslocamento à toa. Se a pessoa quiser ir até a Caixa Econômica Federal, vir até a Caixa Econômica Federal, se for para tirar dúvidas referente à concessão ou não do auxílio, apenas para as pessoas que já tiveram o auxílio aprovado. Muito bem, então são regras simples, mas extremamente importantes, principalmente para quem está liberado entre 8 e meio-dia para ir até a Caixa Econômica Federal. Daqui a pouco a gente volta. Lucas Abate, lembrando hoje mais um dia de pagamento para 8 milhões de brasileiros do auxílio emergencial. Obrigado, Lucas. E você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. A apreensão recorde, maior carregamento de maconha já feito pela Polícia Rodoviária, tinha o Rio Grande do Sul como destino. Mistério em Passo Fundo. Qual a causa do assassinato de 3 pessoas da mesma família que chocou a cidade? A morte por asfixia intriga a polícia. E as delícias preparadas pelos chefes da quarentena. Não perca a segunda parte da reportagem da Luciane Coleman. Meio-dia e 26 minutos, está na hora da gente falar de esporte.
para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família. E que família bonita é a família Zezé, né, Glauco Pazar? Com esse tempinho frio, com uma chuvinha, né? Fazer em estoque. Bah, Biscoitos Zezé com chimarrão. Olha, André, vamos começar atualizando as informações sobre a sessão do Conselho Deliberativo do Internacional, que está julgando os pedidos de recurso do ex-presidente Vitório Pífero e também do ex-presidente de Finanças Pedro Afatato. Ontem aconteceram as manifestações de defesa e também de alguns conselheiros. Só se manifestou, na verdade, o advogado de defesa de Vitório Pífero. O de Pedro Afatato, na ocasião, não fez manifestação alguma. E começaram, então, a votar os conselheiros pela continuidade deles fora do quadro social, eles foram expulsos, ou a volta deles. Essa votação só termina hoje à tarde. Quando a gente souber mais informações, a gente traz as últimas sobre esse assunto que realmente é importante. Agora, quando a gente fala em estádio de futebol, geralmente vem aquela coisa, né? Um estádio, uma coisa grande. Agora imagina você sozinho dentro do estádio por causa da pandemia, André. E está acontecendo. Está acontecendo aqui em Porto Alegre com um jogador. Você vai conferir melhor essa história contada pelo Jeremias Werneck. Um estádio de futebol, literalmente como casa. Gremistas e colorados já falaram algo parecido sobre a Arena e o Beira-Rio, né? Mas ninguém tem tanta propriedade quanto o Diego Bustos. O lateral do São José passou a morar no estádio Passo da Areia no início da pandemia. O colombiano não quis correr o risco de ficar preso em aeroportos e resolveu se trancar no trabalho. Eu sabia que a coisa não ia ser fácil. O Diego é filho de um velho conhecido da dupla Grenal, o Rubem Dario Bustos, que jogou em Porto Alegre entre 2007 e 2008. 10 anos depois, foi a vez do herdeiro da família vir para o Brasil, para decolar na carreira. Mas o início dessa temporada, antes da pandemia, já tinha sido difícil. No primeiro dia eu tive uma lesão, depois adaptar-me ao ritmo que eles levavam já de uma pré-temporada do jogo foi difícil, mas eu tinha claro que tinha que destacar aqui no clube, então comecei a trabalhar mais forte. Quando finalmente começaria a jogar, o vírus se espalhou, o futebol parou e a cidade fechou. E aí coube ao lateral ter uma grande sacada. Eu tenho claro que para lograr coisas grandes tem que passar por um momento difícil, tá? Então, eu preferi ficar aí no alojamento por instalação do clube, estádio e academia. Eu sabia que qualquer hora eu podia vir para o estádio e treinar um pouco. Os outros jogadores que viviam nas dependências do clube foram para casa. Diego ficou sozinho. Ganhou um fogão para cozinhar a própria comida e montou uma rotina focada. E acordo, hago café da manhã e acho que às 9h30 da manhã estou vindo para o campo, treino 11 horas, volto de novo para o alojamento, faz o meu almoço, depois descanso um pouco, leio, gosto muito de ler, volto de novo às 4 da tarde e volto, hago minha comida e me durmo às 10 da noite. Quando tudo passar, o Diego vai poder dizer que não ficou longe da bola, dos treinos. Afinal, ele só tem um objetivo agora. A primeira coisa que eu quero fazer é jogar. No momento, hein? Que coisa, hein? Hein, Glauco? No momento ele tem um estádio para chamar de meu, né? Exatamente, foi aquilo que estava escrito. Um estádio para chamar de seu, no caso, meu. Só lembrando, André, vá lá no Facebook, SBT-RS Oficial, para concorrer àquela camisa do Grêmio oficial. Mande lá a sua comemoração, como deve ser a comemoração do jogador em tempos de pandemia, sem poder abraçar, beijar. Tá? Use a criatividade. Isso. Valeu, Glauco Pazar. 12h e 31 minutos. E olha só, eu já estou me preparando para mais um final de semana em casa, né? Final de semana,
a gente fica recolhido, se cuidando, não é verdade? Cuidando da gente e dos outros, né, em meio à pandemia. Agora, a sorte é que eu já fiz o meu estoque de produtos da Biscoito Zezé, com pão de mel, tem o mignon, o folhado doce, o folhado maçã e canela e, muito, muito mais. A empresa, né, Biscoito Zezé, segue produzindo para que não falte alimento nas nossas mesas e também para seguir gerando empregos tão importante, né? E, claro, que gerando empregos com todas as precauções e medidas de segurança previstas na lei. E, aliás, criou, inclusive, novas vagas de emprego neste momento de insegurança, de pandemia, trazendo mais esperança para o nosso estado. Então, deixe você também o seu fim de semana mais gostoso e garanta os seus produtos da Biscoito Zezé. Carinho que vem de família, aliás, há 52 anos da Biscoito Zezé está produzindo biscoitos e a história, a origem, veio de Portugal, trazendo toda a experiência dos deliciosos doces portugueses. Muito bem. Agora vamos mudar de assunto. 12h32, a polícia está investigando a morte de 3 pessoas da mesma família na região central, região norte, em Passo Fundo. As vítimas foram mortas misteriosamente dentro de casa. 3 crianças, entre 1 e 5 anos, presenciaram o crime. Na tela. O crime aconteceu na última terça-feira em Passo Fundo. Jennifer Padilha, de 26 anos. O cunhado, Alessandro dos Santos, de 34, e a sobrinha, Kathleen Padilha dos Santos, de 15 anos, foram mortos em casa. De acordo com a investigação, o crime não se trata de um assalto. A nossa linha de investigação principal agora se estabelece efetivamente no homicídio. Havia crianças, que acabaram sendo colocadas num cômodo da casa enquanto tudo aconteceu, que é o relato que nós temos desse menino de 6 anos. Segundo a polícia, os criminosos se passaram por clientes da loja virtual de Jennifer. Dentro da casa, asfixiaram as 3 vítimas. Um detalhe que intriga os investigadores é que o crime foi silencioso. Nem familiares que moram no mesmo terreno e nem vizinhos desconfiaram que algo estava acontecendo. A gente acredita que ainda possa ter havido ameaça com algum tipo de arma para que eles pudessem ficar submetidos àquilo sem reação. O que se vê do local é que eles não reagiram, então eles tinham que estar sob uma grave ameaça. Esse amigo de infância de Alessandro pede justiça. Nunca tiveram problema nenhum e a gente fica muito triste mesmo, né? Espero que a justiça venha aí apurar os fatos e ser resolvido tudo isso. Deixa eu conversar com o Lucas Abate. Lucas, o que a comunidade... Porque a polícia está com muito cuidado para falar desse caso. Mas o que a comunidade tem passado de informações a respeito? Se tem alguma coisa? Pois é, realmente ainda é um mistério, André. O que algumas pessoas mais próximas, amigos, dizem é que pode ter ocorrido algum tipo de vingança. Não se sabe ainda se por uma motivação financeira ou até alguma motivação de relacionamento. Mas se suspeita de vingança. Por quê? Porque era uma família sem qualquer tipo de envolvimento com criminalidade, não tinham antecedentes criminais, não tinham desafetos que eram conhecidos e também porque a polícia descartou a hipótese de latrocínio, que é roubo com morte. Então, uma motivação que pode indicar uma linha de investigação. Claro, a polícia não divulga esses detalhes ainda, mas é que pode ter acontecido algum tipo de vingança. Agora, vingança pelo quê? É uma resposta que a polícia está tentando desvendar. Financeira ou passional, não se sabe, né, Lucas? O que se sabe é que 3 pessoas da mesma família, que a gente vai repetir, uma garota de 15 anos, né? 15 anos a menina tinha. A tia dela, é isso? A tia dela, que é a Jennifer. E o pai dela, né? O pai dela de 34 anos, o pai dessa menina de 15, né? Os 3 que foram mortos e de maneira ainda muito misteriosa, Lucas. Isso, André, até a polícia não sabe ou não divulga ainda quem era o alvo desse criminoso. Por quê? Desses criminosos? Porque foram 3 pessoas e a polícia acredita que não foram os 3, o objetivo não era matar as 3 pessoas e que isso, de repente, foi algum erro, alguma mudança que aconteceu no percurso. Então, o primeiro ponto que a polícia vai ter que descobrir era quem eles queriam matar. E depois, a partir da descoberta do alvo, descobrir qual o motivo que mataram essa pessoa e também por qual motivo mataram as outras 2. Sim. Isso a polícia está tentando descobrir. E também, André, por que pouparam as crianças?
esse é um fato também que chama bastante atenção. Colocaram as crianças em um quarto, cometeram um crime em silêncio absoluto e só depois uma criança saiu e foi chamar o vizinho. 12h e 36 minutos, muita gente chegando agora e a gente está explicando, né, tentando explicar o que aconteceu em Passo Fundo no início da semana da morte dessas 3 pessoas da mesma família. Então, só para a gente recapitular, Lucas, morreu a menina de 15 anos, a tia dela e o pai dela. A mãe não estava em casa, é isso? E qual é a relação dessas crianças, essas 3 crianças que presenciaram ali a cena do crime, pelo menos ficaram trancadas num quarto? Recapitula isso pra gente. Vamos lá, são 2 casas em um mesmo terreno, André, e o crime aconteceu na casa da frente. Na casa dos fundos estava dormindo a esposa do Alessandro, que também é mãe dessa adolescente de 15 anos e que nada percebeu. Na casa da frente estavam as 3 vítimas e outras 3 crianças. Uma dessas crianças é filha da Jennifer, que é a tia dessa adolescente. As outras 2, André, a gente não tem informação qual era o parentesco dela com essas famílias, mas se sabe que uma, com certeza, era o filho da Jennifer que estava dentro da casa e as 3 crianças que, de certa forma, presenciaram essa ação, foram culpadas pelos criminosos, mas presenciaram e foram elas, imagina o trauma, foram elas que saíram de casa, saíram do quarto, viram os corpos e foram pedir ajuda no vizinho. E quem estava na casa da frente, quem é que morava na casa da frente? A polícia chegou a divulgar isso, Lucas? Quem morava na frente e quem morava atrás? Se sabe que eram 3 gerações diferentes da família que eram divididas nessas 2 casas. Como a esposa do Alessandro estava dormindo na casa dos fundos, se supõe, por parte da polícia até, que morava nos fundos o Alessandro, a esposa e essa filha adolescente. E na casa da frente morava o restante da família. Só que o que eles faziam na casa da frente naquele momento não se sabe ainda. O que se sabe só é que os criminosos entraram, de certa forma, a convite, com a permissão das vítimas, ou eram conhecidos ou armaram algum tipo de emboscada. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. E tem novidades sobre o caso daquela jovem modelo gaúcha que morreu em São Paulo. A Gabi Lerina tem os detalhes daquele caso ainda rumoroso que está sendo investigado, cujo namorado, um delegado especializado em tiros, instrutor de tiros, também foi ferido e está em estado grave no hospital. Gabi Lerina. Sim, André, a confirmação da chegada do corpo da modelo Priscila Delgado a Parobé às 14 horas, de acordo com uma funerária, e o sepultamento às 18 horas de hoje. O corpo teve que ser retirado pelos familiares lá no IML de São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. Por isso, a nossa dificuldade também de fazer contato com os familiares que estão envolvidos nesse traslado muito por óbvio para toda a família. Então essa é a novidade do caso, de que o sepultamento ocorre às 18 horas de hoje. Lembrando rapidamente o caso, né, André? O caso aconteceu na última quarta-feira. Temos a versão do Paulo Bilinski, companheiro da Priscila há pelo menos 2 anos. Estavam inclusive com o casamento marcado, de que ele teria sido vítima namorada. Essas são as informações do Paulo. O Paulo gravou um vídeo ainda na UTI, nós passamos agora há pouco aqui no jornal, dizendo que ele estava em casa quando a namorada que estava com ciúmes, porque ele teria recebido uma mensagem no celular um dia anterior, na terça-feira. Então a Priscila foi até o apartamento e disparou pelo menos 6 vezes contra ele e depois, na sequência, claro que nós estamos aguardando os detalhes sobre esse caso, porque é um caso que ainda tem muito sério. A polícia lá de São Bernardo do Campo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, emitiu uma nota dizendo que o caso está sendo investigado como tentativa de homicídio e suicídio pelo 1º Departamento de Polícia Bernardo do Campo, e também a Corregedoria da Polícia Civil que está acompanhando toda essa situação. Lembrando que ele é conhecido, muito conhecido nas redes sociais. Ele é professor de Direito Penal em cursos preparatórios, para quem quer entrar na segurança pública. E chama a atenção esse caso por esta razão, por ele ser bastante conhecido. E a outra situação que chama a atenção, uma curiosidade, nesse prédio, eu não sei bem se mora atualmente ou se tem um apartamento o ex-presidente Lula. Então foi na região bem central de São Bernardo do Campo e foi por volta de 8h30 da manhã. E agora justamente a polícia fez perícia. O elevador foi todo interditado, ele mora no 9º andar, todo o elevador interditado durante boa parte do dia, porque foi pelo elevador que ele desceu para pedir ajuda, né, Gabi? Essas são as informações que a polícia apurou
mesmo ferido, né? Ele com 6 tiros, a gente não tem detalhes de quantos disparos realmente ele foi atingido, mas que teria descido mesmo ferido de 3 a... Ele falou 6 tiros, mas ele teria sido atingido por 3. Ele teria descido mesmo ferido no 9º andar, conseguiu chegar até um vizinho, ou tem 2 versões, André, acompanhando. Uma versão de que ele chegou até um vizinho e pediu ajuda a esse vizinho, e outra versão que diz que ele foi até o zelador, conseguiu chegar até a portaria, onde ali ficou mesmo, e aí foi através do porteiro, óbvio, que chamou a polícia, enfim, todos os vizinhos vieram ver. Tem essas 2 versões, a gente não sabe qual é a versão oficial, mas sim mesmo ferido, ele que conseguiu chamar a socorro. Também outra versão diz que Priscila ainda estaria viva e que morreu dentro da ambulância a caminho do hospital. Esse prédio, sim, como você disse, tem um apartamento, a gente não sabe se ainda tem, né, mas se ele mora lá, se frequenta o hospital, mas tem um apartamento que pertence a ele. Olha só, Gabi, chegou pra gente agora um vídeo que o delegado, ele gravou ontem à noite, né? Vamos ver o que ele falou. Em seguida a gente vai colocar, e dentro do apartamento ele é apaixonado por armas, né? Pelo menos 6 armas estavam no apartamento, e ele estimulava que a namorada também começasse a atirar. Ela não tinha prática de tiro, e inclusive tem fotos em redes sociais dela em treinamento, porque era uma das especialidades dele. E a gente já vê agora algumas das imagens dentro do apartamento, inclusive do banheiro, na saída do banheiro ali, que ele provavelmente, com 3 tiros, que é o que ele falou em 6 tiros, mas desses 6, parece que 3 acertaram ele. 3. E ele foi se rastejando, pelo que a gente tem, né, Gabi, até o elevador, e aí a imagem ali num corredor, ele vai até o elevador, e aí tem aquelas versões, se ele foi até o térreo ou se ele do elevador pediu ajuda para o zelador, enfim. Então, tudo isso, como dissemos, aconteceu na manhã de quarta-feira, né? Na manhã de quarta-feira, e a gente está acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a gravação que ele fez ontem, antes de ir para mais uma cirurgia. Obrigado, Gabi Lerina, pelas informações, 12h43. Agora vamos falar sobre o tráfico de drogas, porque o Rio Grande do Sul era o destino do maior carregamento de drogas já apreendido pela Polícia Rodoviária no Brasil. Pouca coisa não era. Os detalhes com ele, Glauco Pazza. 28 toneladas de maconha. Não é pouca coisa. Tanto que os policiais sentiram o cheiro e aí resolveram abordar e fazer um pente fino nesta carreta. Só assim para a gente ter uma noção. A droga estava misturada com um carregamento de milho, que tinha destino Farroupilha, na Serra Gaúcha, tá? Olha só. Só que a droga estava vindo do Paraguai em direção a São Leopoldo. Isso depois o condutor acabou confessando. O caminhão tinha placas de Pelotas e o condutor é de Garibaldi. Essa apreensão aconteceu no Mato Grosso do Sul, portanto, perto ali da fronteira com o Paraguai, de onde tinha saído essa maconha. Foi a maior apreensão da história, mereceu até elogios do presidente da República, André. Tu vê só, eu acho que é a primeira vez que não precisa usar o cão farejador, né? Não tinha necessidade, né? Não tinha, de tão forte o cheiro. É uma carreta. Detalhe, 6 toneladas de milho e 28 de maconha. A maconha estava em pacotes, só que disfarçada no milho. Não adiantou, viu? Porque o cheiro era muito forte igual. O milho estava com um cheiro muito estranho, né? E aí, provavelmente, aquela pergunta básica, né? Quando chega o policial para o motorista, para a própria aproximação, já o motorista já chega naquela hora que ele não sabe o que vai fazer, naturalmente a reação dele entrega que tem coisa errada. A gente costuma ver a droga, ela diluída em várias formas de carregamento. Agora, um caminhão é um risco muito grande, né? A audácia dos criminosos e até, né, o risco que corre o próprio motorista, levando um caminhão cheio de drogas. Imagina o prejuízo, e que bom que é um prejuízo para os traficantes, né? Pois é. Mais uma grande apreensão, aliás, essa semana toda bastante, esse ano todo com apreensões muito, muito grandes. Bom, gente, atenção, me ajuda aqui, Glauco, porque a gente tem o vídeo que foi feito ontem à noite pelo delegado, acho que é Paulo o primeiro nome dele, né? O Paulo sobrenome Bilinski. é o Bilinski. Ele que ficou ferido naquela, não se sabe ao certo, a polícia investigando, né? Aquela relação briga que teve com a namorada dele, a gaúcha, que vai ser enterrada aqui. Então a gente vai ouvir o que ele gravou na noite de ontem. Pessoal,
Acabei de receber a notícia que eu vou ter que passar por mais 2 cirurgias, uma no abdômen e uma no peito, para tirar projéteis de arma de fogo. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. Eu preciso do apoio de vocês, tanto com doação de sangue, quanto com oração. Por favor, a gente se vê daqui a pouco. Portanto, aí a gravação, né? A gravação feita ontem à noite. Ele que já passou pela segunda e tem que talvez mais para a terceira cirurgia para retirada de projéteis. Não se sabe ao certo, né, Glauco? Ele falou que ela disparou 6 vezes contra ele, mas quantas de fato atingiram ele? Parece que foram 3. E ele precisou de uma quantidade muito grande de sangue, de bolsas de sangue, e a gente mostrou há pouco na imagem o estado que ficou, porque ele deve ter ido rastejando até o elevador, né? Exatamente. E essa informação de que várias armas foram encontradas, né? Mas a arma que estava no chão seria uma pistola que teria sido usada no crime, né? Uma pistola, inclusive, dele, particular, embora ele seja aí policial e, por isso, até a grande quantidade de armas dentro do apartamento, né? Não, e tudo indica, né? Pelas investigações até agora, de que foi. Ela atirou contra ele e cometeu suicídio. E ela, portanto, o corpo chega hoje, né? Chega hoje a Parobé. E ela deve ser, portanto, enterrada às 8 horas da noite desta sexta-feira. E a polícia segue com a investigação... 6 da tarde. Às 18 horas. Vai ser o enterro dela lá em Parobé. Nessas condições de pandemia, a gente sabe que tem uma série de limitações e restrições. E aí, portanto, então, o Paulo Ilinski, que hoje passando por mais uma cirurgia e tem 30 dias para a polícia, né, Glauco, apresentar aí o resultado da investigação neste apartamento no 9º andar, no centro de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. Mais uma vez, André, eu chamo a atenção, né? Que garra, que resiliência desse policial. Ele está numa situação muito ruim de saúde e está gravando o vídeo, né? Chamou a atenção, é o segundo vídeo. É o segundo vídeo, ele gravou acho que no dia mesmo, né? Isso mesmo. E é claro que ele fez 2 citações no final do primeiro vídeo, que ele fala na Juliana e num padre. E que também devem ser ouvidos, né? Que pode ser que eles tenham outras informações a respeito da relação dos dois, que em princípio tinham uma relação normal, estava com um casamento marcado. E aí, então, ela numa cena de ciúmes que deu uma mensagem de que alguém mandou, a ex-namorada teria mandado para ele, e aí começou toda a confusão. Muito bem, este é o caso que a gente vai seguir acompanhando. Mudando de assunto, policiais civis, né, Glauco, foram presos hoje e afastados por corrupção. Que isso? Pois é, a gente fica se perguntando quem vai nos proteger, André? Se a polícia está atrás da polícia. Pois é, que coisa, hein? Pois é, mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela manhã. Existe um sigilo muito grande, a Corregedoria de Polícia está tratando do caso, afinal de contas se trata de policiais. Pelo menos 5 delegacias sofreram mandado de busca. Casas de policiais também, não apenas em Porto Alegre, temos casos aí em outras cidades, por exemplo, Estância Velha. E o que aconteceu, pelo menos que a gente sabe até agora? 10 policiais foram afastados, um deles, além de afastado, foi preso, outros 2 foram detidos em flagrante com drogas. Segundo a investigação, esses policiais alugavam senhas do sistema de consultas integradas para empresas que recuperavam veículos roubados e indenizados. Trocando em miúdos, a polícia tem um acesso privilegiado ao sistema de informações sobre carros que foram roubados e as seguradoras conseguiriam, pelo menos isso está sendo investigado, acesso privilegiado, tendo chaves que normalmente são de posse de policiais. Esses policiais muito provavelmente receberiam, né, para fornecer essas senhas, e aí as empresas tinham acesso aos carros que foram roubados. Qual a destinação a gente ainda não sabe, de repente usar esses veículos para desmanche, enfim, para faturar em cima deles. 10 policiais, pelo menos por enquanto, foram afastados, tá? E 3 teriam sido presos, tá? Além de afastamento de policiais aí. É um processo que ainda está acontecendo, tá? A polícia ainda está desenvolvendo essa ação e a gente não tem maiores detalhes ainda, mas realmente uma repercussão que vai ser muito grande, porque afinal de contas é a polícia atuando em cima da polícia. Para quem está chegando agora, 12h50, faltando 10 para 1, o Glauco nos passando informações, chegaram agora há pouco, de policiais que foram presos no Rio Grande do Sul. Ouviram bem? Policiais presos no Rio Grande do Sul. Repita para a gente a informação aí, Glauco.
3 policiais, pelo menos, já teriam sido presos. Através de um esquema, eles faturavam junto a seguradoras. O que eles teriam acesso privilegiado ao banco de dados em relação a carros que foram roubados, forneciam esses dados para seguradoras que muito provavelmente faturavam em cima disso, localizavam os carros, davam outra destinação, mas faturavam em cima disso e pagavam os policiais. Por quê? Porque eles forneceram acesso privilegiado. Isso está sendo investigado, não se sabe exatamente ainda qual o número de delegacias que sofreram esses mandados de busca e apreensão, mas casas de policiais também foram revistadas. Casas também, Também. E essa ação ainda está acontecendo, a Corregedoria de Polícia está fazendo essa ação em relação a policiais aqui do Rio Grande do Sul e não só de Porto Alegre, ou pelo menos que não tem casa somente em Porto Alegre, porque uma casa de Estância Velha, por exemplo, sofreu essa busca. O mandado de busca e apreensão seria a casa de um dos policiais envolvidos. 10, pelo menos, foram afastados, 3 teriam sido presos, são informações preliminares ainda. Então, 10 afastados e mais os 3 presos ou esses 3 entre os 10? É que tem policial afastado que também foi preso. Entendi. Entendeu? Bom, esses são números ainda que estão sendo fechados, São provisórios. Mas esta operação que acontece nesse momento, importante a gente chamar a atenção, a operação que acontece nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, a polícia prendendo a polícia, inclusive imagens que estão chegando agora para a gente, dos locais em que foram feitas prisões e apreensões. A gente vê dessa imagem aí, eu quero agradecer ao Isaías Heinemer, do Diário, do Jornal Diário, pelas imagens dessa operação Isaías, O Isaías que mandou para a gente, então, estas imagens e nós estamos mostrando imagens que chegaram agora, Durante toda a manhã, André, a gente tentou com a polícia informações, só que existe o sigilo, porque a Corregedoria está tratando isso aí, Logicamente, é um assunto policial que envolve e outra coisa, corrupção. E outra coisa, Glauco? A gente tem a responsabilidade que a gente sabe que muitas notícias falsas por aí em redes sociais é o que eles não têm. Pelo contrário, a gente vai, a gente apura, a gente se certifica. O importante não é passar a informação em primeiro. O importante é passar a informação com veracidade. Correto. Esse é o nosso compromisso. Isso mesmo. Obrigado, Glauco. Só para terminar, então eles não deram as primeiras informações lá no início e somente agora elas estão surgindo, tá bom? E a gente está mostrando, olha só, a operação dentro ali desta casa. Obrigado, Glauco Paza. E atenção, voltamos a falar sobre a abertura dos shoppings a partir de hoje. Aqui em Porto Alegre, Porto Alegre demorou mais um pouquinho, até por uma série de medidas e os próprios shoppings se readequaram às novas medidas e regras e a Lu está em frente a um shopping. Como é que está a movimentação agora, Lu? Shopping Total aqui em Porto Alegre. Bastante movimento, André, agora reduziu um pouquinho, acho que muita gente estava chegando aqui para alimentação, para o almoço, agora a gente não tem mais fila, mas lembrando então as pessoas, shoppings abertos, com horários reduzidos, uso de máscara obrigatório, na entrada as pessoas terão a medição da temperatura corporal, quem tiver acima de 37,8 vai ter que aguardar ou se dirigir ao serviço de saúde, além disso nas entradas a gente tem o fluxo para entrar e o fluxo para sair, ou seja, nunca mais, pelo menos por enquanto, nunca mais, não será pela mesma porta para evitar o contato entre as pessoas. Nunca mais é muito forte, mas por enquanto, André. Lá dentro, André, praça de alimentação, as mesas, aqui, por exemplo, no Shopping Total, há mesas interditadas para ter o distanciamento mínimo entre as pessoas. Capacidade aqui dos shoppings, eles estão autorizados a funcionar com 50%, tanto de trabalhadores como da capacidade dos prédios. Nas escadas rolantes, há uma orientação para manter ali 3 degraus entre os clientes para evitar aglomerações. Dentro das lojas, provadores de roupas estão interditados. Então, há uma série de medidas, André, que as pessoas precisam aí seguir para o sucesso da retomada, então, do comércio e dos shopping centers aqui na capital. Obrigado, Lu Coman. E eu falo com o Lucas Abate. Informação rapidinha sobre o pagamento do auxílio emergencial. Lucas. Isso, André, porque a segunda parcela está sendo paga hoje para os nascidos em maio e junho e amanhã, sábado, para os nascidos em julho e agosto. Amanhã, André, as agências da Caixa, algumas agências, vão abrir exclusivamente para atender sobre o auxílio entre as 8 horas da manhã e o meio-dia. Só que a gente lembra, esse auxílio vai estar disponível no aplicativo Caixa Tem e as pessoas não precisam fazer esse deslocamento até as agências da Caixa. Tá bem, obrigado, Lucas Abate. Olha só, amanhã tem Masba e a Bruna Colossi.
Nossa convidada hoje aqui. Eu ainda não dei um abraço na Bruna por causa da pandemia, mas ainda vai chegar esse dia, né, Bruna? Vai. Hoje ainda é dia do abraço, né, André? Mas a gente vai deixar pra depois, pra gente se abraço abraçar. Virtual. Isso aí, um Bruna, abração. O que vai ter amanhã no Masbá? Conta pra gente que história é essa de ir pra Torres, andar de balão, voar de balão? Primeiro, obrigada, André. Muito bom estar aqui no estúdio com vocês pela primeira vez, ao vivo, aqui com vocês. Um oi para todo mundo que está em casa. É tão bom, a gente nunca teve tão carente aí de boas notícias, então o Masbá vem para realmente alegrar o pessoal. E vocês estão vendo essas imagens incríveis que estão aí no ar. A gente fez um passeio muito especial, acordamos de madrugadinha, pegamos a estrada, toda a equipe do Masbá e fomos voar. Eu digo para vocês que para mim foi um sonho, tá? Realizado, sempre tive vontade. E agora, melhor ainda, a gente vai poder dividir isso com o pessoal que tá em casa. E o que é isso aí? Vai ter também amanhã no Masbá? Então, a gente também vai dançar, né? O pessoal tá em casa, não tem muito o que fazer, quer se divertir. Então, gente, dá pra dançar pagode sozinho em casa. Então não dá pra perder amanhã no Masbá. Não dá. E olha só, fica aqui comigo. Que horas começa o Masbá? Repete. Um pouquinho antes do meio-dia, todo mundo já ligado, chimarrão, almoço pronto, vamos divertir, todo mundo junto. Bruna, presta atenção. Olha, ficaram com o gostinho de quero mais depois da nossa reportagem sobre os chefes da quarentena, pois hoje tem mais sim. A Luciane Coleman se arriscou pela primeira vez na arte de fazer pão. Será que deu certo, hein? O fogão virou divã. As panelas, uma terapia. E se a quarentena exige paciência, o preparo de um alimento milenar pode ser o melhor exercício. E já que virou moda fazer pão, eu também decidi me arriscar. Eu peguei a receita da minha sogra, parece simples, mas eu nunca fiz. Então, resolvi botar aqui a mão na massa e seja o que Deus quiser. Entre os ingredientes básicos estão farinha, água, gordura, fermento. Tão fácil e, ao mesmo tempo, tão desafiador. O primeiro pão que eu fiz deu relativamente certo. Testei outras receitas, a segunda deu bem errado. E a terceira deu certo e foi a que eu mais gostei. Foi um hobby, um passatempo que eu acho que vai ficar até para depois da quarentena. Basta um deslize pro pão sair do forno, nada fofinho. Alguns nem parecem que são feitos para comer. Achar o ponto ideal é quase uma tarefa de gincana, mas não é impossível. Macio, delicioso. O Adriano é um designer apaixonado pela panificação artesanal. Como ele leva jeito, começou a ensinar receitas pela internet. E deixa aqui algumas dicas para os padeiros de primeira viagem, assim como eu. Cada marca de farinha absorve uma quantidade diferente de água. Então, o ideal é o quê? Você medir a quantidade de água que vai na receita e ir colocando aos poucos. Vai sentindo aquela massa e até chegar no ponto desejado. O tempo de fermentação é outro segredo. Ele varia de acordo com a temperatura ambiente. Então, é tentativa e erro, tá? Você segue lá o tempo que está indicado na receita. Se cresceu demais e não pegou cor, da próxima vez você reduz esse tempo. A Mariana de Lajeado nunca teve muito sucesso com pães e bolos. Minhas outras experiências sempre foram assim muito frustrantes, porque o meu bolo tava lindão no forno e aí quando eu olhava ele e aí dava, sabe, aquela desanimada. Mas ela não desistiu. Propus me desafiar, assim, nessa quarentena de agora eu vou fazer pão, vou aprender. E não é que deu certo? E fui com a cara e com a coragem e com a farinha, né? E deu certo aquele primeiro pão, ficou super bom. E como será que foi a minha estreia? Ó, tô orgulhosa aqui dos meus primeiros pães. São integrais, tão bonitos. Agora se ficaram bons, aí já não sei. Tem que provar.